Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Eu vim aqui hoje para compartilhar com você um hábito que eu adquiri recentemente e que está me trazendo uma transformação muito grande para a minha vida, tá? E esse hábito é o de escutar podcast diariamente. Muita gente já tinha me falado sobre isso, mas apenas recentemente que eu passei a fazer isso e eu tô aqui nesse vídeo para te falar como que foi comigo e te passar algumas dicas muito legais de alguns podcasts que eu já passei a ouvir aí sempre e estão trazendo muita coisa boa para o meu dia a dia dentro do agro. Beleza? Quer saber que podcasts são esses? Quer saber como que foi mais fácil eu conseguir fazer isso, né? Conseguir colocar isso dentro da minha rotina que já estava bem corrida? Bom, fica comigo nesse vídeo. Cara, é isso aí, podcast, né? Quantos anos eu já não ouço falar de podcast? Inclusive, muita gente já vem vindo me falar por que você não coloca o Agro de Respeito dentro do podcast. Talvez eu passe a fazer isso, não sei. Se você quer que eu faça isso, deixe nos comentários. E aí acontece que eu não tinha esse hábito, né? Eu não tinha o hábito de ouvir podcast, até porque eu não tinha achado uma forma de encaixar isso no meu dia. Claro, viajava bastante já, né? Ia para lá e para cá, e viajava de carro, viajava de avião, mas eu acabava que tinha o hábito de ouvir às vezes música ou um audiolivro ou ver algum vídeo ou alguma coisa assim. E o podcast acabou se tornando algo bem legal. Eu comecei a colocar justamente nessa situação. Por exemplo, mesmo quando eu não estou viajando, apenas do período, né, que eu demoro cerca aí de 15 a 20 minutos para chegar e voltar do trabalho, todos os dias eu coloco o celular lá, no caso eu coloco no Spotify, coloco o Bluetooth, né, ligo no rádio do carro e vou ouvindo, nem que eu não ouça inteiro, mas tem muitos episódios aí, vamos dizer assim, numa ida e volta do trabalho eu acabo ouvindo um episódio de podcast, né? E isso é muito bom, porque num tempo que às vezes eu estava pensando em outras coisas, eu estava fazendo outras coisas ou estava simplesmente ouvindo uma música, eu comecei a adquirir conhecimento que começou a me ajudar diretamente na minha rotina de trabalho, né? Sem falar que para longas viagens o podcast acaba sendo um grande aliado, porque você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento e é muito legal, tá? Tô meio atrasado nisso, porque tem muita gente que já faz isso, mas queria compartilhar com vocês que eu passei a fazer isso também. E isso aí nos últimos meses, né? E eu me surpreendi com alguns podcasts, alguns eu já conheci, alguns eu já até participei de episódios, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui porque comecei a ouvir com mais frequência e é muito legal, tem muito conhecimento envolvido, né? Então vamos lá. Primeira dica é do meu querido amigo Paulo Ozaki, também membro do MM Agro, né, que nos reunimos aí toda semana para falar aí de diversos assuntos voltados aos negócios do agro. E eu não tinha como não falar do podcast em que ele é o host aí, ele é o cara que é o apresentador aí, é o cara que entrevista todo mundo, é um cara bom, com bom humor, alto astral e é muito legal, com muito conhecimento e bem bacana, que é o Agro Resenha, né? Então, primeira dica aí, Agro Resenha, vale muito a pena, tem assuntos diversos do agro, né, dentro do podcast, são pessoas de diferentes setores, né, de diferentes atuações dentro do agro que são entrevistadas lá, inclusive tem até um episódio em que todos os membros do MM Agro são entrevistados e eu tô lá também, né, eu ainda tô devendo um episódio lá, né, com o Paulo, né, a gente vai combinar de fazer um episódio aí com o Agro de Respeito lá e... Bom, tô devendo essa, tá prometido aí, Paulo, vai sair, esse ano vai sair. É só que a gente combinar certinho. Bom, outro podcast que eu não poderia deixar de falar são dos meus amigos lá do Sul, né? O Cassiano, o Eduardo, o Sebastiani, que é o Agro Depende, né? Eu também já participei de 2 episódios lá falando sobre análise de solo, é muito legal o podcast. E passei a ouvir muito mais agora, tem diversos assuntos, é muito técnico, sabe? Tem muito assunto técnico no Agro Depende, é bem legal, né? É uma discussão muito descontraída e muito bacana com o pessoal aí do Agro Depende e sempre tem pontos críticos, né? Informações importantes, assuntos até um pouco polêmicos, é muito legal, fica a dica também, o Agro Depende, né? Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo a tela do computador, os que eu
tem ouvido mais, né? Bom, dentro também da área de avicultura, né, que eu trabalho com avicultura também, nós temos o Avicast, que é da Academia da Avicultura, que eles começaram recentemente. São acho que 3 ou 4 episódios que eles já lançaram, né? E eu ouvi todos até agora e para mim está sendo excelente, também fica uma ótima dica. Da parte para quem trabalha com suínos, eu também tenho ouvido bastante o do grupo Academia Suína, o Suinocast, que também é muito legal para quem trabalha no setor da suinocultura. Agora, para quem trabalha com vendas, né, eu tenho ouvido muito também, ele tem achado muito legal, tem me ajudado bastante o podcast Papo de Vendedor. Né? É muito legal, fala sobre estratégias comerciais, estratégias de gestão comercial, estratégias de fechamento, de prospecção. É muito bacana, tem bastante conhecimento, né? Um podcast que eu gosto sobre gestão, né, empreendimento, é o Papo de Gestão. Também fica uma dica para você que quer entender mais aí sobre o mundo dos negócios. Eu tenho ouvido e tem sido muito legal. E eu queria deixar aqui uma outra dica, que é um que eu comecei a ouvir mais recentemente e que é muito bacana, é muito legal para você que, como eu, gosta de leitura, gosta de estudar, e eu gosto muito de livros, né? Eu não tenho muito hábito, né? Eu sei que é algo que é muito bom pra gente, mas eu não tenho muito hábito de ficar lendo livros de ficção, né? Minha esposa já gosta bastante desses tipos de livro. Eu já prefiro muito livros de desenvolvimento pessoal, né? Até estava lendo esse aqui, ó, Rápido e Devagar. Também é muito bom, tô quase na metade dele. Tava aqui em cima por acaso, por isso que eu peguei para dar um exemplo. Livros desse tipo, né? De psicologia, de estratégia de venda, de gestão e tal, eu gosto muito disso. E esse podcast, o ResumoCast, ele pega livros, ele não faz simplesmente o resumo, mas ele comenta, né? Esses livros às vezes que você já viu, você tem vontade de ler, e ele comenta sobre o livro, os principais aspectos do livro, são episódios bem rapidinhos e é muito legal, porque você decide se você tá naquele momento de pegar esse livro para ler realmente ou não, né? E realmente dá vontade de você ler os livros depois que você ouve também. Então o ResumoCast, para você que gosta desse tipo de conteúdo, de livros de desenvolvimento pessoal, né? Então tem vários clássicos lá, como O Monge Executivo, Pai Rico, Pai Pobre. Esses dias eu ouvi um que chama O Poder da Ação, que é muito legal, né? Enfim, entra lá que você não vai se arrepender, dá uma olhada se você gosta desse tipo de conteúdo. Para mim tá sendo fantástico. Não posso esquecer também do Mundo Agro Podcast, né? O Mundo Agro Podcast também aí dos meus queridos amigos aí, o professor Rogério Coimbra, né? E também do querido Gustavo Avelar, né? E é um podcast muito bacana também, eu já participei, né, em uma ocasião, foi bem legal, fiz um episódio com eles e eles também trazem assuntos bem atuais e muito interessantes para o agronegócio. Agora, se o seu negócio é o agrodigital, eu recomendo fortemente o podcast do Inteliagro. Então, nesse podcast você vai saber muito mais sobre o Agro 4.0, sistemas de informação geográfica, mapas e muito mais, além de outras novidades no agro. Recomendo fortemente. Então não deixa de conferir essas dicas que eu passei para você, né? E é isso aí. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários se você tem algum podcast que você acha que é bacana, que você acha que vale a pena para você indicar para mim e para quem acompanha aí a página. E se eu esqueci de algum também, deixa nos comentários aí alguns. Pô, você não poderia ter esquecido desses caras aqui, deixa nos comentários também, beleza? Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.